Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar rapidamente sobre Bitcoin. Se você não está por dentro, agora de manhã, o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, anunciou que era muito provável que o corte na taxa de juros dos Estados Unidos fosse cortada. E o que isso significa, que a taxa de juros possa ser cortada? Significa que você pode conseguir, explicando de forma simples, empréstimos a taxas mais baixas. Tudo que envolve os juros, que você consegue ter liquidez, consegue ter dinheiro com acesso mais fácil, a menor custo. E isso significa que grande parte desse dinheiro pode ir para ativos de risco, já que vale a pena você arriscar mais, explicando de forma básica, tá? Mas aconselho que você se aprofunde nisso também. Então, ativos de risco passam a valer mais a pena, como Bitcoin, criptomoedas. E hoje de manhã, a Bitcoin estava na casa dos seus 111, 112 mil dólares. Hoje já subiu para quase 117 mil dólares, um aumento de quase 3% em quase 30 minutos, nem uma hora. E o que é importante entender nesse momento de euforia, de que talvez Bitcoin, criptomoedas, ativos de risco vão para a lua subir infinitamente. Não funciona bem assim. Em momentos de euforia é preciso ter muito cuidado. O importante é sempre você ter um planejamento de longo prazo. Então você já estar investindo, estar comprando Bitcoin como a sua poupança, como a sua reserva de valor e não como investimento, desde atrás. Então você já ter estudado e ter plantado essa semente e com o tempo você vai colhendo. Porque você entrar em mercados assim, em tempo de euforia, em tempo de alta, é muito arriscado. Principalmente se você não tem estudo, não tem uma base sobre isso. Então tome cuidado, porque você fazer um aporte financeiro sobre algo que você não tem estudo, não tem preparo, é muito perigoso. Você não tem como saber se pode ter alguma outra decisão política no mundo inteiro que pode afetar isso, como teve agora de manhã. E então acaba sendo muito volátil. Não que a volatilidade seja um problema, porque às vezes pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então é preciso ter cautela nesse momento. Até o final do ano, eu diria que o Bitcoin pode subir muito, principalmente se as taxas de juros forem cortadas de fato, além de alguns outros fatores sociopolíticos, tá? Mas é sempre importante ter essa cautela, tomar o cuidado de estudar em primeiro lugar, entender os princípios básicos, porque no longo prazo, independente de decisões políticas, de decisões de políticos no mundo, de guerra, o Bitcoin é antifrágil, ele continua sempre sólido diante disso. Sempre que teve alguma decisão importante, algum ponto no mundo que aconteceu guerra, a pandemia que teve também, o Bitcoin se manteve estável no longo prazo, mesmo que ele pode ter sofrido uma queda no curto prazo. Mas lembrando que no curto prazo é sempre inevitável, não, é imprevisível, não tem como você prever o curto prazo. É muito imprevisível, não tem como você ter... você pode até ter indicadores de que podem te dar uma direção se o Bitcoin pode subir, ou outras criptomoedas podem subir ou descer com base nelas, ter esse estudo, mas elas podem estar erradas, você pode errar na sua análise. Isso acontece muito e muita gente perde muito dinheiro com isso. Então, tenha cautela com isso. For fazer seu aporte, faz aos poucos. Lembra sempre de fazer seu DCA, que seria basicamente você fazer aportes semanais, aportes mensais, de acordo com o seu patrimônio. Você não precisa estar 100% se você não quer estar. Você pode ir aplicando certas porcentagens do seu patrimônio que você tem, até você, talvez, se for do seu feitio, se for do seu perfil, estar 100% em Bitcoin. Porque tem pessoas que estão apostando basicamente tudo, estão 100%, estão dando all-in em Bitcoin. Elas têm essa certeza. Eu tenho essa certeza no longo prazo. No curto prazo, ninguém pode te prometer nada. E aquele que te promete, provavelmente está mentindo. Provavelmente é uma furada. Então tome cuidado, faça sua lição de casa. Estude por conta. Crie sua base, seus valores sólidos, que no longo prazo é garantido de que você vai ter sucesso nesse quesito, tá? Então, basicamente, essa é a mensagem do vídeo.
não seja eufórico em períodos de euforia. Tenha calma, estude e é basicamente isso. Então, te vejo até o próximo vídeo, deixa um like aí. Se quiser, coloca um comentário no vídeo também. Abraço.